Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Matheus Ferreira e a gente vai conversar sobre 5 tópicos que eu tenho certeza que vão agregar demais para você se o seu objetivo é se desenvolver cada vez mais na área de vendas e também vão agregar muito para o seu desenvolvimento pessoal em si. A gente vai conversar com base no livro Negócio Fechado, um livro essencial e que pode agregar de fato muito, tá? Então, essa análise foi com base no livro ali, eu citei aqui os pontos que, ao meu ver, são extremamente importantes. A gente vai conversar sobre disciplina emocional, planejamento, comunicação, estratégias de vendas em si, o modelo DEL e também eu vou falar aqui por último sobre um ponto que para mim é crucial durante todo um processo de vendas em si. O primeiro tópico que a gente vai conversar é sobre o controle emocional. A disciplina emocional ela é extremamente importante e eu arrisco dizer aqui que ela é o ponto mais importante durante esse processo de desenvolvimento do vendedor em si. E o autor no livro, ele lista ali uma série de emoções onde nós precisamos ter um controle sobre elas. E eu trouxe aqui para vocês 4 exemplos, 4 emoções que são extremamente importantes, como por exemplo, o medo, a ansiedade, a insegurança e o desespero. São pontos cruciais que você precisa dominar e ter esse controle, ter esse conhecimento sobre si, onde você consegue desenvolver, tá? O ponto do controle emocional em si, você vai aprender com o tempo. Conforme você vai tendo esse desenvolvimento, vai tendo a experiência ali de vendas, você consegue ter um controle, ter uma segurança maior sobre o seu produto. Então, se você criou o seu produto e está vendendo ele, seja um low ticket no digital, é importante com que você saiba, realmente o meu produto, ele soluciona o problema dessa pessoa? Realmente o meu produto, ele tem essa entrega? É importante saber disso, para que você tenha o desenvolvimento e o controle da tua segurança nesse processo. E o desespero, eu gosto de citar, por exemplo, logo no início do livro, o autor ele descreve a experiência que ele teve com a sua gerente de contas. Ele que era um cliente muito importante para a empresa e a gerente de contas ela teve um comportamento que em certo ponto ela se desesperou. Eles tiveram ali uma negociação e no decorrer desse processo ali ele não se agradou da proposta, né, e disse não, nesse caso infelizmente eu vou ter que trocar ali, né, de fornecedor para esse ponto. E com isso ela começa a se desesperar. E após a reunião, ela vai e manda ali para ele um torpedo, um SMS, né, no caso, uma mensagem dizendo que, olha, eu consegui aqui uma condição especial para você com um valor sensacional e eu baixei aqui já um valor com desconto muito bacana. E com isso ele não responde, ele acaba não respondendo ela por um outro motivo. E com isso ela continua se desesperando mais ainda ao ver que estava perdendo, né, esse cliente. E no final das contas ela desceu o valor do seu produto para mais de 34%. Então ela perdeu ali mais de 12 mil reais, deixou na mesa porque se desesperou. Não teve esse controle emocional. E isso é uma perspectiva que a gente vê muito claramente ali no Brasil, né? A gente tem o costume de, tá achando caro? Toma aqui um desconto. E, na verdade, essa não é a perspectiva sobre vendas. É porque a gente se desespera, a gente não quer perder o cliente, então a gente abaixa o nosso valor, a gente abaixa o nosso preço. Então, todo lugar que você vai comprar, já se tornou uma cultura aqui no Brasil, praticamente tudo tem um descontinho, tem um valor ali, 10% de desconto e tal. Então, a gente acha que isso é importante demais durante as vendas e não é usado de forma inteligente. Então, a gente deixa muito dinheiro na mesa por conta da falta do controle emocional. E isso é um reflexo que a gente pode ver ao nosso redor aqui no nosso país em si. E bom, eu quero deixar claro que o seu controle emocional, esse pilar que é essencial, você desenvolve ele com o tempo, tá? Ele é aprendido, você vai aprendendo ali no decorrer da tua experiência em vendas. Então, para deixar bem claro, para deixar bem simples esse ponto, quero trazer para você algo que eu aprendi com o meu head comercial, que é um ponto que eu me alegro muito. E você não somente vai aplicar nessa perspectiva, como também você consegue desenvolver isso em diversos cenários, em diversos pontos da sua vida, tá? Que é o ciclo do sucesso. O ciclo do sucesso, ele tem 4 etapas, que é a ação, os resultados das tuas ações, as suas crenças
e o potencial. E nesse ponto, nesse cenário, o principal aspecto, a principal perspectiva é de fato com que você tenha as suas ações. As ações fazem com que você tenha resultados. Com base nos seus resultados, você desenvolve as suas crenças. E com base nisso, você vê o seu potencial. As pessoas veem o seu potencial com base nos seus resultados. E você começa a se enxergar de uma forma diferente com base nisso também. Mas o ponto principal, o ponto fundamental é a tua ação. Então, o primeiro passo para se tornar um excelente vendedor é de fato ter ali a ação. Comece a vender e com isso você vai se desenvolvendo. Durante o processo você vai ter esse desenvolvimento. Então, basicamente, o ponto do desenvolvimento ali emocional é crucial. Preciso deixar isso claro para você. E você vai aprender de forma bem clara ali com o tempo, tá? Você vai tendo esse desenvolvimento. Bom, a gente vai falar agora sobre o segundo tópico que é extremamente importante nesse processo, que é de fato ali o seu planejamento. O planejamento das suas vendas, não só em uma forma geral, mas também de uma forma mais personalizada, entende? Para cada cliente. Criar essa perspectiva personalizada, um atendimento personalizado com o seu cliente é de fato um diferencial nesse processo, onde você entende e coloca como a sua prioridade ajudá-lo, sanar ali a necessidade dele. Ou seja, um exemplo, né, de fato, é entender e ter um domínio sobre o teu produto, sobre o que você oferta, e de fato entender a necessidade do cliente. Tendo esses dois tópicos muito bem alinhados, você já consegue desenvolver a solução para o problema em si do seu cliente, mostrando para ele, criando cenários dessa perspectiva. Isso é de fato muito importante. Com isso, ele vai ter uma confiança maior em você, vai ter uma compreensão melhor do que você está apresentando para ele ali. Outro ponto que é crucial é de fato em uma forma geral, tá? Essa perspectiva, como por exemplo frameworks de vendas, processos ali onde você consegue se planejar, entendendo ali todos os pontos do seu perfil ideal, entendendo ali todos os pontos do seu cliente, usando ali frameworks como por exemplo o Bench e vários outros ali que você consegue ter esse desenvolvimento, entendendo a autoridade, orçamento, tempo, prazo ali do seu cliente e diversas outras perspectivas também. E isso é extremamente importante para que você entenda quais são as objeções que ele pode levar até você, objeções ali no caso o impedimento, né, da venda, que ele pode criar durante isso. E ter essa compreensão é muito importante durante esse processo, porque você consegue se preparar, consegue se planejar durante toda essa perspectiva. Bom, falando agora sobre o terceiro pilar, que é a sua comunicação, tá? Esse é um pilar que é essencial e é bacana dizer que todos os pontos que a gente vai citar, você vai aprendendo isso com o tempo. Ninguém nasce, né, de fato, sabendo algo. Muita gente fala que, eu não nasci, eu não sei, não nasci para ser vendedor, eu sou horrível nesse processo, mas a gente sempre vai desenvolvendo. E é engraçado que a nossa visão sobre nós mesmos, às vezes é errônea, com toda certeza. E no livro o autor ele vai citar 7 pontos também sobre essa área da comunicação. E primeiro ele fala sobre, para conduzir a conversa, você precisa ter ali o controle do seu lado emocional. E ele cita, né, novamente esse pilar porque é de fato muito importante. Para ter um sucesso maior ali durante as vendas, ter o controle emocional é muito importante. Sabe, ter esse processo onde você consegue conduzir a negociação de uma forma muito bem, muito correta, né? Conduzir o seu atendimento ali de uma forma bem melhor com esse controle. Então é de fato o primeiro pilar aqui, né, que o autor também cita para a gente. Bom, dando continuidade ao pilar da comunicação, é importante dizer que as pessoas elas reagem de forma igual. Então as pessoas reagem igualmente. Se você tem ali um atendimento onde você busca ter ali como prioridade a educação, ter ali um sorriso em uma call, algo do tipo, as expressões faciais, ter uma comunicação mais alegre, isso faz com que o seu cliente ele reage dessa forma também. Então a gente tem uma tendência a ser recíproco em diversos pilares ali. Lógico, caso tenha interferência externa ou algo do tipo, né?
isso pode ser comprometido, mas vai depender de pessoa para pessoa. Outro ponto que é muito importante, é essencial, é entender que as perguntas vão conduzir a sua negociação, vão conduzir o seu atendimento. A gente acha que em diversos pontos nós precisamos falar mais, mas na verdade o vendedor ele escuta de uma forma ativa, ele escuta de uma forma objetiva. Então é extremamente importante com que você faça perguntas mais assertivas, com que você faça mais perguntas do que fale. Lógico, você precisa apresentar o teu produto, mas quem vai te dizer pontos-chave é o seu cliente através das suas perguntas. Então esse é um ponto muito importante durante uma negociação ali. E finalizando aqui o terceiro pilar da comunicação, com um ponto que é muito bacana e é muito importante, tá? Por isso eu vou deixar bem claro aqui. A negociação, o atendimento já é dado como perdido quando o teu cliente ele visa o seu comportamento e não a negociação em si, não a solução para o problema dele em si. Ou seja, um exemplo muito bacana que muitos vendedores com certeza passam é o seguinte: às vezes o cliente ele faz uma pergunta que é óbvia para nós. Nós com toda certeza sabemos a resposta. Isso é muito importante, é claro, mas para ele não é óbvio. Ele não sabe, por isso ele está te perguntando. Isso é um ponto que é muito importante e é muito bom, onde você consegue ter esse desenvolvimento com base ali nisso. Significa que ele está interessado. E muitas vezes, por ser óbvio, às vezes a gente pode ter uma resposta ali um pouco rude ou algo do tipo. Então evite um comportamento negativo. Como eu havia dito, as pessoas elas reagem de forma igual. Se você é rude com o seu cliente, ele tem a tendência de ser assim também e começar a ver o teu comportamento em si, e com isso você já perdeu a sua negociação, a sua possível conversão ali à venda. Bom, agora a gente vai falar sobre estratégias de negociação. E no livro ele está repleto de estratégias, de diversos pontos que você pode absorver e aprender. Então, mais uma vez, eu recomendo, a leitura ali do livro, é muito importante. E ali o autor ele vai citar para a gente a estratégia MVP, que é motivação, vantagem e poder. Motivação é o que motiva o seu cliente de fato ali a chegar até a conversão, até o momento de compra. E o que motiva ele basicamente pode ser diversos pilares, como motivos emocionais, motivos ali de acordo com a necessidade dele. Se você tem de fato o que ele precisa ali, você já consegue ter esse pilar ao seu favor ali. Vantagem basicamente é voltado ali para você e a sua concorrência. A sua vantagem em relação ao preço, em relação à sua entrega, em relação a outros produtos que talvez solucionam também o problema do seu cliente. E também tem um fator que é muito importante, que é o tempo. A necessidade do seu cliente em relação ao tempo. Às vezes ele precisa do seu produto para ontem. E isso é um ponto muito importante também, que é importante com que o vendedor, ele observe e consiga usar isso ao seu favor. E por último, o poder, que é muito importante para que o vendedor tenha esse domínio e ele entenda que ele consegue mostrar ali para o comprador o que ele pode perder, por exemplo. Nenhum ser humano ele gosta de perder. Então, tendo esse desenvolvimento, essa compreensão, durante a negociação você consegue ver isso e usar a escassez, por exemplo, mostrando para o seu cliente, olha, você pode perder essa oportunidade de adquirir um produto que vai solucionar a sua dor, vai te auxiliar nesse processo. E com isso ele percebe que ele precisa, de fato, do seu produto. E é um ponto que é extremamente importante. O MVP, lógico que entrando de forma mais profunda, auxilia muito e ajuda muito o vendedor durante o processo de vendas. E diversos outros frameworks que você consegue utilizar para ter essa condução de vendas em si. São pilares que são muito importantes e você encontra ali no livro. Falando agora sobre o quinto pilar, o autor em si ele entrega o modelo DEL ali dentro do livro. Basicamente é como se fosse um mapa em que você vai seguir ali para ter esse processo bem alinhado. E ali ele explica sobre descobrir, explicar, alinhar e, por final, ali amarrar o seu cliente.
que é de fato ter todo esse processo, do início até o fim da conversão. Descobrir os pontos ali do meu cliente, descobrir a necessidade dele, explicar ali a minha solução para o cliente, como o meu produto soluciona ali o problema dele em si, como o meu serviço, né, no caso também. E alinhar é voltado para ter esse alinhamento da comunicação, com que ele me entenda, com que ele esteja me entendendo ali de forma assertiva, de fato, que estejamos ali na mesma linha. E amarrar é de fato levar o seu cliente para a finalização desse processo, conduzindo ele à conversão final, onde ele se torna cliente de fato ali, né, já ativo dentro do seu negócio ali. E bom, para finalizar eu queria deixar um sexto tópico, que ao meu ver é de fato um dos pontos mais importantes. Desenvolva um relacionamento com os seus clientes. Ter esse desenvolvimento é crucial. Foque em solucionar o problema do seu cliente e com isso você consegue se desenvolver muito bem. Quando você deixa claro que o teu objetivo é ajudá-lo, o seu cliente se torna aberto a você e com isso facilita muito ali o processo de vendas. É claro, o nosso objetivo é também ganhar, mas entenda que o mais importante é solucionar o problema do seu cliente, é ajudá-lo. E esse é um dos pontos mais importantes ao meu ver, e além disso você consegue desenvolver um LTV maior. E o que é isso? É onde você aumenta o tempo de vida do seu cliente no seu negócio, onde você consegue vender mais vezes para ele, dependendo do seu produto, né, claro, ou até mesmo fazer com que ele entre em uma escada de valor do seu negócio. E com isso, o seu cliente compra mais vezes de você. Bom, esses foram os 5 pontos que eu mais gostei durante a leitura do livro Negócio Fechado. Tenho certeza que vai agregar bastante para você também. A leitura do livro em si vai ser muito interessante. E caso você já aplique um desses pontos, comenta aqui embaixo, me fala um pouco sobre a tua perspectiva, a sua visão a respeito, ou me fala aqui também sobre qual foi o ponto que mais chamou a sua atenção. Bom, muito obrigado pela sua atenção, viu? Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.